Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para o programa Todo Santo Dia. E hoje ele tá de uma maneira muito especial, vocês vão sentir. Porque eu tô com uma mulher, gente, que ela não é só uma coisa, ela é muitas coisas. E ela tem muito sucesso em tudo aquilo que ela faz. Ela é mãe, ela é empresária, ela é filha, ela é palestrante, ela é escritora, ela é psicóloga. E ela tem um trabalho lindo pelo Brasil, que é exatamente de mentorar empresas. Ela dá, inclusive ela participa de conselhos. E hoje ela vai trazer aqui como que você vai para uma nova fase, como que você passa para um novo ciclo. Você que é empresário, está ouvindo, vai ser muito diferencial aí para a tua vida, mas também você que às vezes é dono de casa e quer fazer uma mudança na casa. Por quê? Porque ela tem essa diversificação, ela tem um olhar feminino que traz todos esses horizontes, mas também ela trabalhou durante muitos anos na empresa Transpes, que é da família dela, então ela chegou a ser inclusive presidente, então ela tem esse olhar também do feminino e masculino aguçado, que é da execução, da atitude, então vai ajudar muito nas nossas decisões diárias, às vezes nos nossos conflitos internos e também na parte empresarial. Então eu estou nada mais, nada menos com Tarsis Gonzalez, meu amor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Antes de tudo, agradecer a Deus, né, por ter conhecido você e desde quando nos conhecemos, o primeiro olhar, essa identificação, né? Porque tudo isso que você disse de mim, eu tenho certeza que também você é. Então, assim, o que eu puder contribuir, compartilhar com aqueles que estão aqui te ouvindo, eu vou fazer de todo o meu coração. Peço a Deus sabedoria para que cada palavra possa ser realmente usada por Ele, para que eu possa incentivar as pessoas, porque eu acho que esse agora é o meu objetivo, o meu legado, né? Fazer diferença nesse mundo. Amém! E eu tenho certeza disso. Tanto que eu escolhi a dedo, e já tá tempo que a gente tá tentando fazer esse podcast. Tem bastante tempo, tem pelo menos um ano que a gente fala nisso, né? Muito, porque assim, sabe o que é legal, vai ser esse bate-papo, Tarsis? Porque você traz não só a teoria, você traz a vivência, você tem a autoridade de quem viveu, porque só tem legitimidade para uma próxima fase quem conseguiu vencer a anterior. O que me dá legitimidade pro futuro é eu ter vencido o passado. E eu vejo você fazer até esse ciclo novo na sua vida, de palestrar, de escrever livros, de transbordar. E daí eu queria até que você batesse um papo agora com a gente, para quem está nos ouvindo, porque tem pessoas que estão aqui agora nos assistindo que desejariam muito recomeçar numa área, recomeçar em uma trajetória, e a gente sabe que recomeçar não é fácil. Por quê? Porque às vezes a gente diz assim, nossa, eu já estou tão bem sucedida aqui na empresa, ou eu já tenho tanto sucesso nesse cargo, e praticamente eu vou ter que começar do zero. Lógico, eu levo minhas experiências, meus conhecimentos, mas eu vou ter que recomeçar ali. Por exemplo, palestrante. Quando você começou, assim, quando eu comecei, eu não era palestrante. E eu tive que começar do zero. E não é fácil. Então eu queria que você falasse sobre esse olhar do recomeço. Como que é isso para você? Para mim, Alessandra, eu acho que nós nunca recomeçamos do zero. É uma etapa a ser cumprida e outra a ser iniciada. Você não inicia uma nova etapa se você não tiver já vivenciado esse passado, essa vida daquilo que você estava construindo. Então, a gente tem várias estações, várias etapas na nossa vida. Você imagina você, assim, numa escadaria muito grande, onde você tem que subir para poder encontrar a tal plenitude, né, que todos nós queremos. Então, hoje, aos meus 55 anos, eu olho para trás e eu falo assim, eu consegui. Alguns degraus foram mais difíceis, outros foram mais fáceis, mas eu tive que subir um por um de cada vez, dia por dia. E às vezes a gente quer correr e a gente acaba se machucando. Então entra também você ter a paciência, a sabedoria e o entendimento desse tempo de Deus, porque outro dia houve uma coisa fundamental. Deus não dá herança para criança. Então você não pode querer viver aquilo que não está no seu tempo. Para você alcançar aquele outro patamar, você tem que ter passado esta fase da sua vida. É quando você aprende a ler, a escrever, a caminhar. Ninguém começa correndo na vida, né? Andar de bicicleta, você começa de rodinha, você tira uma, você tira outra, até o dia que você tira as duas e daqui a pouco você já segura e depois nunca mais você esquece. Então eu acho que a gente nunca começa do zero. A gente se
a gente se renova, a gente cria novas expectativas e junto com aquilo que a gente construiu, a gente vai nos descobrindo de novo, a gente vai nos redesenhando, né? E fazendo novo. Então, a gente não nasce de um jeito e morre do mesmo jeito, a gente está sempre aprendendo na vida. Então, estar aberto ao novo é isso. Não querer o poder de eu estou aqui, está muito bom, está confortável e é aqui que eu vou ficar até morrer. Não. Por que não experimentar o novo? Seja dentro da empresa, seja dentro da família, seja na sua vida pessoal, né? É pegar um livro novo, escutar uma música diferente, abrir os olhos e enxergar outros desafios, é começar todos os dias e recomeçar a cada dia. Eu acho que é isso. Nossa, muito forte. E você foi falando, e eu fui lembrando, inclusive, porque eu sou tabeliã também, né? Eu tenho um cartório. E a gente realmente, quando, por exemplo, alguém morre, se deixou criança, a criança ela vai ter até aquela herança, mas ela não vai poder usufruir daquela herança. Ela é o pai que guarda até fazer 18 anos. Então, muito forte isso que você falou. Então, como que, às vezes, a pessoa ela deseja algo, ela sonha com algo, mas ela ainda não se preparou, não está pronta para aquele algo. E o que você falou de velocidade, eu até lembrei de uma metáfora muito forte, que assim, imagine se você conduz sua vida, né, como um carro, e daí você sabe que no trânsito você tem sinais. Então no sinal vermelho você tem que parar, no sinal amarelo é alerta. Agora imagine se você anda correndo. Você vai prejudicar não só a sua vida, como a vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, ir para um novo ciclo não significa que você vai ter que correr. Por quê? Porque muitas pessoas dizem assim, eu perdi muito tempo. Isso acontece muito. Todo mundo está se cobrando o tempo todo, né? Principalmente por causa das redes sociais. Uma insatisfação tremenda. Sim, generalizada. Todo mundo acha que está perdendo tempo o tempo todo. O tempo. Aí o que faz? A pessoa acha que está perdendo tempo, ela diz assim: eu vou ter que correr, eu vou ter que colocar mais velocidade. E eu sempre digo, sabe, Tarsis, que não é velocidade. Você que está nos ouvindo, não é velocidade, é direção. Porque o que adianta eu correr, mas eu correr sem sentido? Ou eu correr para algo que eu não quero? Então, assim, a tua fala foi muito forte. E já nota, gente, os pontos que a Tarsis trouxe para um tempo novo. Então, não é questão de velocidade, é questão de direção. Não é questão de você dizer assim, nossa, eu vou começar do zero. Não, eu tô levando toda a minha bagagem, todos os meus conhecimentos. Minhas experiências. E a parte de Deus. Você nunca está sozinho. Deus está contigo. Só que Ele não vai entregar para uma criança. Então, você precisa amadurecer. E como você percebe, Tarsis, você, nesse novo tempo, o que você acredita que foi... Me fala um momento muito difícil da tua vida, porque assim, a vida do ser humano, ela é muito igual. Porque a gente sente as mesmas dores, a gente só muda de endereço, mas o medo é o mesmo, insegurança, luto, separações, enfim. E certamente teve um dia na vida da Tarsis que foi muito difícil. Foi aquele dia que talvez quem está nos ouvindo está vivendo esse dia hoje. Um dia em que você se sentiu pesado, um dia que você se sentiu triste, um dia que houve dúvida, ou foi um período de transição, incerteza, e que você queria uma luz, mas que você não conseguia encontrar aquela luz. Fala desse momento e depois conta para nós como você superou, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Bom, para vocês que estão me ouvindo, né, a vida é cheia de desafios. Não posso dizer para vocês um momento. Como mãe foi um, como empresária foi outro, como mulher foi outro, porque nós somos várias pessoas em uma só. Então, se eu resumir aqui, o momento mais difícil da minha vida como mãe foi quando meu filho nasceu, de 7 meses, teve uma parada cardíaca, foi para o UTI e eu não sabia se ele ia sobreviver. Foi muito difícil, mas eu seria muito injusta se dissesse para você que esse foi o momento mais difícil da minha vida, porque esse foi um momento difícil como mãe. Depois eu tive momentos difíceis também como filha, quando eu perdi meu pai, há 8 anos atrás. Depois eu tive momentos difíceis como empresária, como dona da empresa, como presidente do conselho, que eu passei por um outro momento que eu tive que tomar atitudes, por exemplo, de acordo com a política de demissão em massa. Eu tive momentos difíceis como mulher, quando eu decidi, por exemplo, terminar um relacionamento que eu acreditava muito nele, ou seja, a gente vive momentos difíceis durante toda a nossa vida. E qual é a diferença? É você se reconhecer. Sabe que você está triste? Então, olha só, o que é a gestão da emoção? É você entender
o que você suporta, até onde você dá conta. E na hora quando você está sofrendo, que está difícil, pede ajuda. Porque a gente tem a ajuda de Deus todo o tempo, mas a gente tem também a ajuda de pessoas que nos amam. Então a gente não está sozinho, nem espiritualmente e nem na vida. Então a gente sempre pode pedir ajuda, ou seja para profissionais, ou sejam para pessoas que a gente ama. Então a gente tem que estar pronto a receber ajuda e pronto a ajudar. E o mundo hoje é o quê? Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ajuda, eu sou super mulher, eu sou mulher, a capa vermelha, né? Assim, a Mulher Maravilha, eu não tenho dor, isso não é verdade. Sim, né? Então isso é uma grande mentira que hoje o mundo vive. A gente é de carne e osso. Sim. A gente tem coração, a gente tem sentimentos, a gente tem dores e a gente precisa de quê? Ter humildade. Para quê? Para pedir ajuda. Para reconhecer. Para reconhecer, né? Para sermos simples, para sermos humildes. E eu achava por muito tempo que eu era assim. Falava, não, imagina, todo mundo fala para mim que eu sou simples, que eu converso com todo mundo, mas não. A simplicidade está em você saber carregar a sua cruz e saber o valor de Deus. E dizer para Deus, Deus me ajuda aqui. Verdade. E eu estou descobrindo isso faz muito pouco tempo. Que forte. Sabe? Então, assim, não é sobre ser. É sobre aquilo que você tem a cumprir como missão na vida. Tem coisas que vão doer mais em mim do que em você. É verdade. Mas se aquela dor, ela existe na minha vida, é porque eu tenho um propósito de aprendizado. Se eu não consigo aprender com aquela dor, provavelmente ela vai se repetir ao longo da minha vida. Você já viu que são os ciclos repetitivos. Isso que as pessoas vão passando pelas mesmas situações. Psicologia, né? Se trabalha muito, né? Quando você se coloca nessa situação. Porque você não se olhou no espelho, porque você não deu tempo para você, porque você não respirou, porque você não reconheceu, porque né, o seu ego fala mais forte e você acha que você tem que ser dono do mundo. Sim. Então a humildade, a resiliência que a gente fala tanto, ela não é fácil de ser praticada. Não é uma simples palavra. Não, porque imagina, a resiliência é você esticar. E você não ser, embora esticado, não ser dilacerado, não ser rompido. Então imagina a dor, né? Porque quando a gente precisa ser resiliente, a gente tá passando por uma situação de conflito, a gente tá passando por uma situação de dor. Eu tava hoje até fazendo uma live de manhã, eu tava falando sobre isso, que a nossa carne, como você falou, quando a gente está passando por um desafio, um problema muito grande, a nossa vontade, é ficar escondidinho, é que isso acabe, às vezes é se esconder, porque daí vem o orgulho, vem o medo, e se não der certo, se eu perder tudo isso e tal. Só que nós não podemos fazer o que estamos com vontade, a gente precisa fazer o que é preciso, porque a vontade... existe uma grande diferença, porque a razão, eu sei que eu tenho que ir para academia, isso é racional, mas e por que eu não vou? É emocional. Eu sei que eu preciso, mesmo diante desse problema, acordar bem para os meus filhos terem estrutura familiar, eles não perceberem que estamos passando por esse grande conflito, e quando eu mencionar para eles, dialogar sobre a situação, eu passar de uma forma madura, para não sobrecarregar quem não tem maturidade para carregar esse problema ainda. Daí, o que é isso? Isso é o racional, mas e o emocional? Vai ver só a mãe chorando, a mãe caída na cama, ou o pai, perdemos a empresa, ou estamos numa situação desafiadora. Então, é muito importante que quem está nos ouvindo compreenda que a vida, ela não pode ser construída a partir daquilo que eu tenho vontade. Ela é construída a partir daquilo que precisa ser feito. Lógico, é bacana na psicologia, né, você é psicóloga, eu senti o que eu quero, o que eu gosto, mas vai ter momentos que eu não gosto de fazer uma coisa e eu vou ter que fazer. Numa empresa, eu não vou fazer só trabalho que eu gosto. Dentro de casa, eu não vou fazer só atitudes que às vezes, tipo, tem alguém que não gosta de lavar uma louça ali, chegou o final de semana, não tem ninguém para ajudar, você vai lavar, vai deixar tudo, vai amontoar a sua pia para esperar alguém fazer algo que você poderia fazer. Então é muito legal quando eu vejo você abordar isso, essa clareza sobre as atitudes, sobre como lidar com esses tempos difíceis. E você trouxe vários dele. E nesses tempos, Tarsis, que você trouxe, se você pudesse trazer, por exemplo, para a gente, e daí a gente pode fazer até um ping-pong. Você dá uma chave, eu dou outra, você dá uma chave, eu dou outra. Me diz... A gente faz quatro ping-pongs, um para outra. Me diz uma chave
nesse tempo que para você foi fundamental para você? Você deu várias, resiliência e tal, mas me fala uma que vem aí para você. Amadurecimento. É o amadurecer verdadeiramente. Se reconhecer, deixar doer, cuidar da ferida, deixar cicatrizar, entendeu? E aquela cicatrização te mostrar o seguinte: eu venci. Então é o amadurecer. Não adianta você querer ter experiências que você não passou pela dor. E isso que está acontecendo com a juventude, cheia de razão, cheia de tecnologia, cheio de estudo, que é muito bom, mas querendo colocar de lado a experiência. Os mentores, aqueles que vivenciaram. Então, a gente precisa de buscar uma união de amadurecimento dos jovens, de entender que eles precisam daqueles que vivenciaram e também dos que já vivenciaram, de aceitarem os jovens. Isso se chama o processo sucessório da vida. Eu só consigo ensinar para o outro quando eu também estou disposta a aprender. E para eu poder estar disposta a aprender, eu tenho que estar madura. Quando a gente é madura, a gente se reconhece, a gente sabe quem que a gente é e a gente tem a humildade de dizer, olha, isso aqui eu não sei, me ensina. Então é isso. Forte. A segunda chave que eu poderia contribuir aqui num momento difícil, que eu aprendi, foi exatamente a ser consistente. Porque o que eu percebi? Que o mais difícil não é dar o primeiro passo. O mais difícil é continuar quando as coisas ainda não estão acontecendo. Então, eu percebo que no tempo difícil, para a gente passar por esse tempo, precisa da consistência, que é o todo santo dia, né? Por isso que eu escrevi até o livro verdade. Todo Santo Dia. Porque assim, eu fico até percebendo, você também é cristã, você sabe? Tipo, quando o pessoal lá foi libertado, o pessoal do Egito foi libertado, que estava ali na escravidão do Egito, o pessoal de Israel foi libertado, só que ficaram 40 anos para chegar na Terra Prometida, algo que poderia chegar em 12, 15 dias, dizem os historiadores. E daí o que você percebe? Que existia uma consistência, mas existia uma lamentação. E pela lamentação eles não chegaram num tempo que deveria ter chegado. E eles ficaram olhando para o passado o tempo inteiro. Isso acontece o tempo todo, né? Ontem eu tive uma oportunidade de participar de um evento e aí, não criticando, a gente só analisa. E a cada análise a gente aprende também, né? Então as pessoas estavam ali para poder celebrar, para comemorar, mas ao mesmo tempo você conversa com um, conversa com o outro. Tem um que ele diz o seguinte, olha, as coisas não estão fáceis, existem muitos desafios, mas nós estamos juntos e vamos em frente porque a gente tem um país maravilhoso aí para a gente poder explorar. E aí existe aquele outro que já chega assim, ai, mas eu não sei o que eu vou fazer, mas os funcionários não querem mais compromisso, porque está tudo muito difícil, todo dia é um problema na justiça. Ou seja, a pessoa só enxerga o problema. Então você pode escolher. Você acorda todos os dias e você pode escolher. Você pode escolher ser feliz ou não, enxergar o positivo ou só lamentar, entendeu? E aí as escolhas que você vai ter na vida, elas vão se tornar consistentes se você escolher renascer todos os dias e escolher de novo. Eu quero isso, eu creio nisso e é assim que eu vou seguir. Então viver um dia de cada vez, 24 horas por dia. Outra coisa também que eu percebi, as pessoas elas estão vivendo muito do passado, do que foi, da reclamação, da murmúria, muito ansiosos pelo futuro, pelo como vai ser, e etc e tal, e esquecendo que a única coisa que eu tenho é o hoje, é agora, pronto. Então é hoje, é esse segundo, o que eu acabei de falar já passou, não existe mais. E aqui, amanhã, eu nem sei se vou estar aqui. Então o que eu posso contribuir? Sendo eu mesma. A gente, né, eu vim para cá com o coração aberto, alegre. Se você me perguntar assim, tá, e aí, o que você está falando? Eu estou falando o que eu estou sentindo. E o que eu sinto é verdadeiro. Não quer dizer que seja certo para todo mundo, mas é verdadeiro naquilo que eu acredito. E é esse o papel para vocês que estão me ouvindo, que eu quero fazer. Né? Aos 55 anos, escolher ajudar as pessoas, as empresas a fazerem esse processo de sucessão. Deixar o ego para trás e encontrar a possibilidade de um país que aí está se desenvolvendo, que independente do que tem passado, a gente ainda tem mais 5, 10, 20, 30, 50 anos pela frente. E esses 50 anos que eu acredito, eu não vou estar aqui para ver, mas eu quero fazer história e fazer parte
desses 50 anos. E isso que a gente está fazendo agora, de registrar os nossos pensamentos, você imagina que sensacional, daqui 50 anos, alguém lá fala assim, olha aqui, essa maluca disse isso, e isso não é que valeu a pena? Não, e fora assim, eu fico imaginando, né, nossos netos, bisnetos, enfim, lá pra frente... Tendo isso registrado. Né, de ter isso registrado, que a gente não tem, né? Às vezes a gente não tem nenhuma foto, dependendo do grau que você vai pra trás. É claro que os livros nunca serão substituídos, né? Eu amo os livros, como você também sou escritora, mas no mundo rápido, líquido, e que está todo mundo querendo informação, isso aqui que a gente está fazendo é uma joia preciosa. Então vamos usar as redes sociais de forma positiva. Vamos falar coisas que realmente possam agregar. Você imagina se eu acordo de manhã e escuto você 3 minutos. Isso pode mudar a minha vida. Então, por que eu também não posso fazer diferente com as pessoas que estão ao meu redor? É dizer um bom dia, é sorrir para a vida, porque é só isso que eu tenho hoje. É verdade. E é interessante, né, que pela neurociência, eu não sei quem está nos ouvindo sabe, mas o presente, ele é 3 segundos. Imagina, 3 segundos acaba presente. E é muito interessante que o funcionamento do ser humano, 80%, as nossas decisões são baseadas com as memórias que a gente tem do passado, das experiências que mesmo a gente não tendo vivido, a gente viu as pessoas viverem. Então, quando eu vou tomar uma decisão, então é legal vocês saberem disso aí. Quando você vai tomar uma decisão, não é que você quer, é que o teu inconsciente vai lá e busca registros. Será que vai dar certo? Deixa eu ver se já deu, ou meu pai deu certo, ou alguém que eu conheço deu certo. Aí 80%, 20% é a tua projeção de futuro. Então, por exemplo, você vai projetar para o futuro. Se você está com muito medo, as circunstâncias são muito desafiadoras, por isso que existe tantas pessoas que acabam não fazendo, precisa ser feito. Por quê? Porque elas não sabem como funciona o cérebro. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Então dá aí para nós. A notícia boa é o seguinte, você pode modelar o seu cérebro. Então, o seu cérebro, ele pode ser remodelado, mesmo que você tenha tido experiências doloridas, e com certeza todos nós temos. A cada escolha positiva que você faz, você vai remodelando a sua forma de pensar. Então, ou seja, não precisa de existir um buraco negro na sua vida que você sempre vai para lá como uma âncora sendo puxado e dizendo assim, não vai acontecer de novo. Ai, vai acontecer de novo. E aí você pega e entra em pânico, né? Que Verdade. são as doenças emocionais. Entra em pânico, fala, ai meu Deus, não sei, tô com crise de pânico, vou trancar dentro do quarto, não quero falar com ninguém, só depois que eu melhorar. Gente, isso não existe. Faz o contrário, entendeu? Bota uma música, escuta uma coisa boa, faz uma oração, liga o chuveiro. Você dá uma bugada no cérebro. Desliga tudo, toma um banho. Peraí, o dia começou às 6 da manhã, às 10 aconteceu um cisne negro na tua vida, você tem escolha e opção de falar assim, peraí, vamos fazer de conta que o dia começou de novo? Isso é muito top que você tá falando. Vamos começar de novo? Né? Tem horas que eu fico triste? Sim, é claro que tem. Mas eu já consegui hoje, pela grande maioria das vezes, me recolher, respirar e dizer, não, calma. E isso é um exercício diário, tá, gente? Diário, todo não quer dizer que eu consigo ser perfeita, não. De vez em quando, né, tem o sangue espanhol, né, tem a personalidade forte, de repente vem um turbilhão. Mas o mais importante é depois do turbilhão. Na hora quando vem o turbilhão, você respira fundo, pede desculpa para quem tiver que pedir e começa de novo. Coisa assim, de segundos, entendeu? Não se prende naquilo ali. Exato. Você falou tudo, não se prende, não se apega ali, porque eu percebo, e até falo no livro, né, Todo Santo Dia, que a gente tem, pela própria ciência, como a gente bugar o nosso cérebro. Então, vamos dizer, né? Então, vamos dizer, você que tá aí, sei lá, você tá triste por algum motivo, ou tá sentimento de depressão e tal. Aí, se você sai pra correr, o que você tá dizendo pro seu cérebro? Não é congruente, ela tá correndo e tá triste. Opa, ela tá melhorando. E automaticamente, pela química nossa, vai começar a liberar endorfina, serotonina e tal, não sei o quê. Quando você vê, você já tá muito melhor do que se você tivesse ficado caído na cama. Exatamente. Ou seja, escolhas. Escolhas. Vamos escolher ser feliz, vamos escolher sorrir, vamos escolher viver o hoje. É essa. Porque a felicidade, ela não é circunstancial. Exatamente, não pode ser outro. Exatamente. Eu acabei de ouvir isso, sabe? Uma pessoa, um amigo querido,
que está acontecendo com você? Esse sorriso deve ter nome. Esse sorriso tem que ter explicação. Gostei dessa. Eu falei assim, mas por quê? Eu estou apaixonada pela vida. Tem que ser circunstancial? Apaixonada por mim, pelas descobertas que eu estou fazendo, pela etapa que eu venci. 55 anos. Mesmo, aí alguém chega assim, mas Tárcia, para de ficar o tempo todo falando que você fez 55 anos. Gente, é uma vitória. Uma vitória. Né? 2 filhos maravilhosos, saúde. Até quando? Não importa e você até quando. Linda. Que seja até hoje, mas que seja intenso, sabe? Acho que é por aí. Isso também dentro da empresa, as pessoas ficam se preocupando demais com coisas que não adiantam, não vão ser resolvidas. E olha, não foi sempre assim, tá, gente? Tá achando bonito o que eu tô falando, mas não foi sempre assim, não. Quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, eu achava que tudo era para ontem, eu queria resolver tudo, e isso me causou um sofrimento enorme. E acabou que eu também fiz pessoas próximas de mim sofrerem muito. E aí tive uma experiência sensacional, tive várias experiências sensacionais na vida, mas uma foi ter a oportunidade de trabalhar com o Dr. Augusto Cury, que fui mentorada por ele, né? E ele me inspirou muito na minha vida e me mostrou um outro lado da vida, de como ser melhor e como administrar as minhas emoções. E aí foi um processo longo, que continua acontecendo todos os dias, mas que eu me sinto muito orgulhosa, sabe? De olhar para trás e não me ver mais do jeito que eu já fui. Então é essa a evolução, subir essas escadas, de você mudar de estações, de você entender o seu propósito e sentir que você está fazendo diferença. Eu amo quando as pessoas falam para mim assim, nossa, você está tão diferente, o que você fez? Né? O que está acontecendo? Está acontecendo é isso, né? Amor, a vida, descobri cada vez mais Deus pertinho de mim. Ele sempre esteve pertinho de mim, mas essa conexão, sabe, de escutar, de sentir, de perceber, de ver as coisas acontecerem, de estar preparada para o difícil. Tem momentos difíceis, mas quando eles batem em mim, parece que a estrutura espiritual está tão forte, sabe? Que a dor também é diferente. E isso é muito bom. É ótimo, porque o que eu percebo em você? Realmente essa clareza de quem você é. E quando você falou até da sua idade, 56, eu achei muito legal. Porque 55. 55. É fiz agora, de 1º de abril, junto com ela. É verdade, gente? é a mesma data. É. E muito legal, porque muita gente, às vezes, não quer falar a idade. Não. E eu também tenho 46 e... Acho que 45, né? De 79? 46. Não, 45. 45. Eu sou de 69. Então tá. Então estamos igualzinhos, tá 10 anos. Tá 10 vendo? anos. E eu querendo aumentar a minha. Aí aumentei a sua. Então, 45. E eu adoro dizer minha idade também, mas eu percebo hoje entre nós que às vezes as pessoas elas não querem dizer a sua idade. E daí, para quem não quer dizer, fica com tudo essa bem pulguinha. também. Não, tudo bem, mas pensa algo assim, olha. O que faz você não se admirar desses 45, 55, 65, ou se envergonhar? Porque quando a pessoa não quer falar, existe um motivo. Existe uma razão. Então é legal se olhar para isso, porque assim, eu acho que as nossas idades, elas são os frutos que fomos deixando, as sementes, e que os frutos estão vindo. Então é tão bonito, né? Celebrar, nossa, eu quero chegar com 120 e chegar bem, e nossa, ter orgulho de ser quem se é, de ter vivenciado tudo isso. Então, eu acho importante a gente honrar, sabe? Honrar o nosso tempo, honrar a nossa idade, honrar o que a gente fez e ter certeza que nada é definitivo. Como você falou, todo santo dia Deus nos dá a oportunidade da gente recomeçar, começar de novo, fazer diferente. E quando você fala da dor, que hoje você sente uma estrutura melhor da dor, é porque está conectado com o Pai, com a fonte. Exatamente. Mas eu também não quero, sabe, linda, trazer para cá uma realidade que foi sempre assim, porque eu acho que a gente também tem que falar das nossas fraquezas e quando elas aconteceram, porque aí você pode se identificar com isso e começar a se compreender. Por exemplo, a gente vive no mundo social, não tem jeito, né? Sim. Então as pessoas querem comparação, mesmo que não tivesse a internet, as redes sociais, existia as revistas que a gente comprava. Então, existia os lugares que a gente ia. Só que, às vezes, o mundo que você vivia era bem menor. Então, você se cobrava menos, a informação era menor.
Mas você ia numa festa, por exemplo, de 15 anos, e aí você queria estar bonita, você queria estar um vestido bonito, mas você acabava assim, será que o meu está bonito igual o dela? Isso com 15 anos. Então, qual a menina que nunca sentiu isso? E depois você vai ficando mais velha e você vai amadurecendo, se descobrindo como mulher aos 30 anos, que é uma fase normalmente que as mulheres começam a se descobrir a sua sexualidade, sua sensualidade, o seu corpo, aquilo que ela gosta, mas ela ainda continua de alguma forma se comparando. E aí acontece que vem os ciclos da moda. Então, todo mundo loura, todo mundo loura. Todo mundo de verde, todo mundo de verde. Todo mundo de saia curta, todo mundo de saia curta. Verdade. Então, ou seja, aonde que está você? O que você gosta? O que aconteceu comigo? Eu vim de uma família simples, não nasci onde eu estou, né? Meu pai era motorista carreteiro, Olha, a minha que história mãe, linda. a minha mãe veio do interior de Goiás, passou numa bolsa de estudos, né, para poder mesmo? conseguir estudar e morar num pensionato, se formou nutricionista, veio então de Viçosa, foi de Goiás para Viçosa, de Viçosa para Belo Horizonte. O meu pai, da Espanha na Guerra Civil, no porão de um navio, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e ali se encontraram. Se casaram, ficaram 18 anos juntos, meu pai já está falecido, construíram uma relação, construíram uma empresa, um negócio que deu certo, tiveram como fruto 3 filhos, eu e os meus irmãos. Não nascemos numa família financeiramente rica, mas rica de valores. Isso, com certeza, a gente sempre teve. Mas eu era sempre muito disruptiva. Eu sempre fui uma mulher disruptiva, diferente. E esse diferente era não querer ser igual. Mas eu estudava em boas escolas. Só que essas boas escolas, as meninas tinham condições financeiras muito diferentes da minha. Mas eu ficava assim, mas eu não sei também se é isso que eu quero, se eu gosto. Eu quero ser eu. E o que eu gostava? Eu vou te falar, gente, eu vim desse momento, talvez, ainda influenciada pelo pós-69, a gente teve ali aquele período de pós-ditadura, né? Então peguei Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Jobim, essa turma da Bossa Nova, né? Muito desprendida, Copacabana, Ipanema, Leblon, Rio de Janeiro. Eu me identificava com aquilo. Então o que eu precisava? Eu precisava de uma canga, de um biquíni e de uma sandália. Então, para mim, era alegria. Então, eu me tornei meio que uma hippie, sabe? Você passou por essa fase? Eu passei por essa fase. Eu fui mãe aos 17 anos, me casei com um carioca, fui morar no Rio de Janeiro. E a única coisa que eu precisava era de cangas. Biquíni, das cangas. Das cangas. E elas viravam vestidos, e elas viravam, sabe? Saias, e ali a gente não precisava de muito para a gente ser feliz. E aquilo ali era uma alegria. Muito leve. Quando eu volto, né, saio, a minha mãe me ajuda muito a fazer esse retorno para o mundo corporativo, era muito difícil para mim poder me se conectar, me adequar àquilo ali, né? Ela falava assim, poxa, você não passa um batom? Poxa vida, você não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, tudo foi depois dos 30. Me descobri de outro jeito, mas eu ainda continuo dentro da minha alma sendo a hippie. Então, os momentos mais felizes que eu tenho é quando eu estou viajando na praia, com meu chinelo, que ninguém sabe de nada, que eu estou ali descabelada, entendeu? Coloco um chapéu, um óculos escuro e estou feliz. Então, a gente não precisa de muita coisa para a gente ser feliz. Mas a gente precisa de uma coisa. A gente precisa saber quem que a gente é. E eu sei quem que eu sou. Eu sei o que eu tenho dentro de mim, sabe? Eu tenho certeza absoluta do que eu tenho e do que eu tenho para dar, seja em qualquer lugar. E é claro que a gente consegue vivenciar e ser personagens diferentes. Hoje eu estou aqui, uma personagem, daqui a pouco eu estou numa reunião corporativa, outra personagem, daqui a pouco eu posso pegar um avião e aí eu vou viver aquilo que eu tenho dentro de mim, que é a minha essência. E aí eu vou ser a hippie. E aí tá tudo certo. E tá tudo certo. É saber transitar por esses mundos sem fazer, às vezes, processo de identificação. Não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Não, sem cobrança. Exatamente, sem peso, né? Porque o que eu percebo hoje é muito peso. E às vezes o peso vem exatamente de eu não saber olhar da forma correta. Quem que eu sou? Quem que eu sou.
E quando você diz isso, a gente é como se fosse uma roupa. Você foi falando, eu fui imaginando as roupas, né? Não, agora eu tô com a roupa da Cássia, da Essência, agora eu tô com a roupa da empresária, agora eu tô com a roupa da palestrante. E sem fazer o processo de identificação, porque o que aprisiona é você se identificar. Aí, por exemplo, vamos dizer que você tá com medo. Não, eu sou medrosa, eu sou isso. O processo de identificação, identificar mesmo com uma realidade, te aprisiona. Que acontece isso muitas vezes quando a pessoa tem um cargo de liderança, que ela tem muito orgulho daquele cargo, às vezes a pessoa nem fala que se prende. E daí ela não consegue evoluir, porque o próximo nível é a partir do momento que você teve coragem de se permitir sair do anterior. Senão você não vai pro próximo. E é muito legal você falar isso, porque quem tá nos ouvindo diz assim, nossa, é verdade, tipo, eu tenho várias roupagens, eu não tô sendo falso, eu não tô sendo uma farsa. Não, eu tô sendo eu mesma. Eu tô sendo eu mesma. Só que em cada ambiente vai exigir uma situação, uma linguagem diferente. É verdade. Isso é a mesma coisa quando você tá na sua casa. Sim. A casa é o nosso lugar mais íntimo. É verdade. Não é? Ah, é uma delícia. Então, você está ali com as pessoas que você ama, em volta da sua mesa, comendo do jeito que você gosta. Sim. O que você mais gosta de comer? Eu sou vegetariana, então eu amo mais comer arroz, feijão e, na verdade, aqueles, tipo, é como se fosse um burguesinho de grão de bico, de ervilha. Sei. Pronto, e a salada. E você? O que você mais gosta? Eu gosto muito de salada. Muita salada. Salada pra mim é tudo, né? Uau. Gosto de queijo, gosto de... Com uma boa mineira. É, uma boa mineira. Amo queijo. Eu já chego em casa, tem 2 tipos, 3 de queijo, assim. Dava aquela vontade de abrir a geladeira e pegar um pedacinho de queijo. Depois eu penso o que eu vou comer, né? Olha. Amo queijo, amo queijo. E também como uma boa filha de espanhol, né? Adoro toda essa parte de parmas, presuntos, pulpo, tudo que é frutos do mar, amo demais. E gosto sempre de buscar comidas mais naturais, feitas mais assim de qualquer jeito, não de qualquer jeito, né, mas assim com coisas mais simples, pouco sal, azeites, essas coisas. Mas aí você senta lá na tua casa, né, e aí você vai comer um camarão delicioso. E ele tá no alho e óleo, daquele jeito assim que você não quer perder nenhum pedacinho. Eu vou comer ele, até chupar o dedo com a mão, entendeu? É verdade. Eu vou ficar ali degustando. Agora, se eu for num restaurante, ser convidada para um evento, etc. tal, eu vou chegar lá e vou pegar o meu camarão e deixa isso para eu fazer na minha casa. Então, isso não quer dizer que eu seja outra pessoa. Sim. Eu sou aquela pessoa que eu me permito ser. Todo mundo conhece quem você permite que ela conheça. Eu acho muito interessante. Isso que você falou, desculpa, eu queria só interromper aí, eu te dou a fala para eu não perder. Eu estava com a Sula Miranda e ela falou exatamente isso. Ela falou, eu deixo as pessoas chegarem até o capítulo 2, 3. depois sou lá de casa. Sou lá de casa. Aí eu fiz, caramba. E depois eu comecei a perceber que eu também sou assim. Eu não deixo o pessoal conhecer todos os capítulos, não. Vai no capítulo 1, alguns já chega um pouquinho no 2. Mas quando a pessoa entra no capítulo 3 ou 4, aí ela chega para você e fala assim, engraçado, eu nem imaginava que você era assim. É verdade. Aí eu assim, E como é que você acha que eu era? Aí Aí a pessoa começa julgamento. Aí ela começa a te julgar pelo aquilo que ela acha que você é. Né? Ela começa a te julgar pelo aquilo que ela acha que você está fazendo. E qual é o maior exercício? É perguntar, é ter humildade de perguntar. É dizer assim, me conta o que você está pensando. Por que as relações hoje não dão certo? Porque as pessoas começam só a julgar. Elas não querem saber do que o outro está pensando, nem o que o outro está sentindo, porque ela é dona da razão, então já começa julgando, crucificando, penalizando, não é assim? Verdade, assim. Olha, você fez isso, isso e isso. E a gente julga no outro aquilo que, na verdade, está dentro da gente. Nem sempre, às vezes que nem sempre. Eu acho que é o medo também. Sim. Né? Por exemplo, relacionamentos. O que a mulher mais tem medo? Ela tem medo da perda, ser traída. Não é? Abandonada. Mesmo que ela não tenha sido. Sim. Porque a gente vive num mundo machista. Sim. Então ela já pressupõe que todo homem vai trair. Aí o cara tá lá, furou o pneu, o celular acabou a bateria, ficou preso no trânsito, bateu o carro, sei lá, aconteceu qualquer tragédia, não chegou no encontro marcado. Aí o cara chega, ela não pergunta nem assim aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Ela já começa já.
Por que você está achando que eu sou assim? Por que porque você me deixou esperando? Porque acabou o relacionamento. Não é porque a base é confiança, sim. Não é a base da confiança, a base é o diálogo. Sim. Porque confiança a gente confia em todo mundo. Eu te dou 100% da minha confiança. Você vai ter ela se você quiser. Se você quiser me enganar e eu nunca ficar sabendo, você vai me enganar. Mas você não está enganando a mim, você está enganando a si próprio. Então essa coisa da confiança é muito difícil. O que é mais importante é a transparência, é o diálogo, é a tranquilidade, é o querer se colocar no lugar do outro. Empatia. É a empatia. Né? Então, peraí, se o mundo fosse aqui. empático, estaríamos solucionados em muitas questões. Se você tem empatia, você consegue entender o outro, ou pelo menos tentar entender o outro. Né? Aqui, o que está acontecendo? Vamos perguntar primeiro o que está acontecendo? Mas ninguém quer perguntar nada. Todo mundo quer ser dono da razão, todo mundo já sabe tudo, e todo mundo já dá solução, e já diz o que é que tem que acontecer, o que vai resolver. Já faz um pré-julgamento. Pré-julgamento. Pronto. Aí você tem duas opções, né? Você vai continuar aceitando, e aí vai ficar deprimido, triste, não vai ficar feliz, ou você vai encarar, brigar e lutar. Eu sempre escolhi encarar, brigar e lutar. E qual que foi o preço disso? Muitas vezes, o isolamento. Sim. Aí a pessoa fala assim, lá, fulano é chato. Não, eu não sou chata não, eu sou exigente, eu gosto da verdade, eu tenho coragem de perguntar aquilo que ninguém quer ouvir. Eu provoco as conversas difíceis necessárias para que eu possa crescer e que o outro também possa refletir e crescer. E quem que quer viver isso hoje? Eu sempre comento que o preço do sucesso, o preço da vitória, é um preço alto. Porque você precisa fazer renúncias, você muitas das vezes vai precisar receber muitos nãos, você às vezes vai desagradar muitas pessoas, mas esse é o preço. Então, a gente precisa estar disposto a pagar essa moeda. Porque senão a gente se anula, como você falou, a gente... temos vontade de fazer algumas coisas, alguns sonhos, e a gente acaba não fazendo, vai vivendo o sonho de todo mundo, menos o seu. Eu, durante muito tempo, eu vivi muitos sonhos, sonho dos meus filhos, sonho do meu marido e tal, até que eu percebi que eu não estava vendo os meus sonhos. E tudo isso é o quê? Aquele medo de desagradar, aquele medo de receber um não. E quando a gente se liberta, a gente sabe quem nós somos, a gente sabe também que se a pessoa nos ama de verdade, está ali com a gente, ela vai compreender essa fase, esse caminho, e às vezes até não vai compreender muito, mas vai ter aceitação, vai ter que lidar com aquilo. Ou tem a ruptura, mas está tudo bem. Então, esse preço do sucesso, ele precisa ser pago, ele precisa ser enfrentado, por mais desafiador que seja. Porque quando a gente enfrenta, a gente se permite a ir para a próxima fase. E eu queria saber de ti agora isso, essa nova fase sua, com palestra, trabalhando liderança, trabalhando essa parte agora no conselho da Transpes, não mais assim, você ficou muito tempo no executivo, na presidência, né? E agora você está nesse olhar seria fiscalização quando você está ali, de novos rumos, né? Eu acredito que é mais novos rumos, né? Não, é de estratégia, vamos lá. Estratégia mesmo. Usando a comparação da escada, né? Sim. A gente está subindo essa escada, eu passei por vários degraus, né? Então, hoje, onde eu me encontro, olhando para trás, construí uma carreira de mais de 30 anos como executiva, conheci a empresa em todas as áreas, conquistei os meus espaços e o meu respeito profissional. Em algum dado momento, na busca pela profissionalização e pelo aquilo que eu acreditava ser importante, eu busquei mais conhecimento, porque o conhecimento é a base de tudo. Você não toma decisões apenas com a intuição. Você tem que saber colocar na mesa as opções para que você escolha aquilo que você quer. E aí depois tome o risco. Porque também não quer dizer que toda escolha tem um resultado positivo. Mas você tem que estudar o máximo possível a sua escolha. Então, intuição é bom, mas você não pode viver só de intuição. Então, eu me vi naquele mundo corporativo com a necessidade de buscar conhecimento para que eu pudesse fazer escolhas mais assertivas. A partir desse momento, eu passo para uma outra etapa, que foi criar na empresa a consciência de sair da empresa familiar,
que já era uma empresa grande, mas com processos e com ISO 9000 e com todas as tecnologias necessárias para que a empresa pudesse crescer, mas com um comportamento profissional. E como que chama isso, né? Há 10 anos atrás, quase ninguém falava, governança corporativa. O que era governança corporativa? Era você, como tem um país com regras e leis, você trazer isso para dentro da sua companhia limitada e transformar ela numa SA, é um processo para que ela possa depois ir a mercado. Então você vai andando esses processos, essas etapas, e você prepara a empresa para que ela possa ter uma governança, um bom acordo de acionistas, trabalhando as dificuldades. Então, junto com instituições de peso que eu fui buscar, com a colaboração da minha família, nós conseguimos construir isso. Mas quando você ocupa cargos que têm 2 pesos, e 2 pesos importantes, você tem que fazer uma escolha. Ou você é um executivo e executa uma estratégia para que você dê o resultado para a empresa, ou você é um conselheiro. Você não pode ser as duas coisas. Como que você vai ser patrão de você mesmo? É verdade. Então, dentro de uma empresa estruturada, você tem lá toda a parte de back-office, toda a parte de gestão, depois você tem lá o CFO, você tem o CEO, e aí você tem o conselho de administração. Para você estar dentro do conselho, você tem que ser acionista ou conselheiro, ou você tem que sair do executivo. Então, naquele momento que eu estava no auge da minha carreira, onde eu tinha um excelente salário, eu sabia que eu tinha que pagar esse preço. Uau. E essa escolha foi feita com muita consciência depois que eu voltei de uma pós-graduação que eu fiz na Espanha, no ESAD, onde eu trabalhei a liderança. Então, para eu trabalhar a minha liderança e ter alta performance, eu tinha que saber quais eram os meus pontos fortes e saber aonde que eu ia fazer o melhor dentro da empresa. Aí eu fiz esse movimento. Pedir demissão foi quase que um divórcio litigioso, porque ninguém entendia o que eu estava fazendo. É louca, maluca, tudo mais assim, era briga mesmo, porque você fala assim, eu tenho certeza que eu tenho que fazer isso. E assim foi, paguei o preço, fui. Alguns me apoiaram, outros não. Aí saí da empresa e fui para o conselho de administração. Esse conselho foi formado com consultores que me ajudaram a formatar a empresa com um bom acordo de acionista e com as boas práticas da governança. Isso deu para a empresa uma visão estratégica de futuro. E assim foram ao longo dos últimos 10 anos. Por 6 anos consecutivos, eu fui presidente do conselho. Em dado momento, eu disse, agora eu preciso de levantar dessa cadeira e fazer um processo de sucessão. Sucessão é a palavra-chave dentro da sua organização, porque ninguém é eterno. É verdade. A gente vive hoje e não sabe se vai estar aqui amanhã. E outra coisa, a gente também tem questões pessoais que a gente pode querer ter umas férias, a gente pode querer fazer alguma coisa diferente na vida. Então, você tem sempre que ter um sucessor. Então, se você é gerente, você tem que formar um sucessor. É verdade. E você só vai crescer se você tiver um sucessor. Senão você se apega nessa fase. Exatamente. Então, eu disse assim, eu preciso de alguém para me suceder. Aí, fiz esse exercício. Outro passo. Desapego. Eu falo para você que eu nunca tive apego a isso. Eu sempre tive apego ao novo, ao disruptivo, àquilo que é diferente. Eu não consigo viver a rotina. A minha vida não é uma rotina, então eu não posso fazer isso. Eu tenho rotinas das responsabilidades da vida, mas eu não quero viver todo dia do mesmo jeito, senão eu não sinto que eu estou evoluindo. Uhum. Aí eu fiz essa transformação, e aí um dos meus sócios foi para presidente do conselho, e eu sentei na cadeira de conselheira. Aí temos outros negócios que também sou conselheira. E aí o ano passado me veio a consciência de que eu já tinha uma pessoa, um sucessor do meu núcleo familiar pronto para me assumir, que é o meu filho. Então eu fiz isso publicamente. Aí eu saio do conselho de administração, que nada mais é um setor que fiscaliza as estratégias que foram negociadas para que sejam realizadas dentro do orçamento, para que a empresa tenha um bom resultado durante aqueles 12 meses. E aí eu fui para um outro patamar, que também não é nada fácil,
Qual é? É subir para o andar de cima e hoje eu estou dentro do conselho de acionistas. Enxergar a empresa de fora para dentro, politicamente, tudo que está ao seu redor, como empresária, oportunidades, onde que eu quero alocar os meus recursos e criar estratégias para o futuro do negócio. E qual é a estratégia que hoje nós temos? Nós temos a terceira geração. Terceira geração, que é a Transperto do Futuro, vindo com força total. Isso vai demorar 2, 3 anos, um vai desenvolver mais, o outro menos, mas abrir essas portas. E aí você deixa o poder de lado. Você fala, vamos em frente. E nesse momento eu ainda sinto, eu fiz um ano sabático, foi quando a gente se conheceu, né? Eu falei assim, eu preciso de um tempo, eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Você foi para onde? Para Portugal ou não? Não, eu fui para todo lugar que você puder imaginar. Ai, que delícia. Eu fui para Espanha, eu fiquei praticamente 2 meses rodando. Sozinha fazendo ano sabático, alguém foi? Eu fui encontrar com alguns amigos, fui encontrar com primas, eu fui encontrar com pessoas que eu conheço fora. Se encontrar catarses. Eu fui encontrar comigo mesmo, sem muita sem muita rotina, roteiro. Sem muito roteiro, sabe? Vivenciar o se perder para se encontrar. Você entra num carro, alugava um carro, e aí você pegava uma estrada, e aí você se perdia, você só falava assim, bom, quanto tempo eu tô para poder voltar, né? Para não passar aperto. E ainda teve uns dias que eu passei aperto, tipo, me envolvia demais ali, estava muito bom, na hora que eu via já era meia-noite, eu falei assim, ai meu Deus, eu vou pegar a estrada sozinha. Mas faz parte dos riscos da vida. E aí vivi esse ano sabático, viajei muito, conheci muitos lugares, foi maravilhoso, com alguns amigos, com a minha filha, com meu filho, sozinha, eu ia, voltava. E aí, de repente, eu me encontrei num momento e falei assim, e agora? O que eu quero? Então, acho que esse momento de mudança política no Brasil me veio elucidar que eu amo o meu país, que eu quero, sou apaixonada pelo país, né? Então, o meu primeiro livro é Apaixonados pelo Brasil Onde Estão, onde eu falo sobre lideranças, mas que agora, nesse momento da minha vida, eu quero colaborar de uma forma do meu núcleo. Eu quero fazer o que eu acredito para aqueles que estão em volta de mim, sabe? No meu mundo social, no meu mundo empresarial. Porque se eu estou aqui hoje falando com você, e se 1, 2 pessoas me ouvirem e acharem que eu colaborei, eu estou feliz. Então isso isso faz a total diferença. Então qual que é esse novo caminho? É olhar para trás, não é começar do zero, é ter orgulho de tudo que eu fiz e pegar esse aprendizado e querer transportar ele com técnica, com conhecimento e com experiência. Para onde? Para aqueles que precisarem de mim. Então, eu estou disponível hoje para palestra, para novos conselhos, para mentoria com líderes, para fazer esse trabalho de governança, onde as empresas familiares precisam desse processo de transição. Como psicóloga, fazer com que isso seja o mais verdadeiro e suave possível, que essas perdas não sejam desonrosas e que elas sempre contemplem todas as gerações com muita sabedoria, né? Então, esse é hoje o meu grande desafio, estar aqui para atender e contribuir com outras pessoas aquilo que eu aprendi dentro da minha própria história, né? Dentro da minha própria casa, dentro da minha própria família, com um case de sucesso que é a Transpes. Que bênção, não é? É lindo demais, porque quando a gente chega nessa fase que você está, a fase seguinte é o transbordo, é o mentor, é a fase da entrega, e é que nem quando, eu não sei se você já escutou isso, mas fala-se, né, que na verdade Deus não queria que fosse feito o espelho, porque quando o mundo surgiu, não havia o espelho, porque cada um se olhava, eu me olho olhando em teus olhos, e você se vê a partir de mim. Então, assim, a verdadeira felicidade, a verdadeira plenitude é essa entrega, por isso que somos seres humanos, porque estamos interagindo um com o outro. E a gente, e uma árvore, ela não come do seu próprio fruto. A árvore, ela dá o fruto para o outro. Então, quando a árvore ela percebe isso, que é a fase hoje que você está, então é essa fase de transbordo e da multiplicação, porque quando você entra nesse caminho, o caminho seguinte é só multiplicar,
Porque daí são sementes que são lançadas ao solo e cada vez mais vai multiplicando, vai multiplicando. E eu fico imaginando, né, quantas empresas, né, no Brasil são familiares e precisam desse conhecimento, porque existe uma resistência muito grande. Às vezes a pessoa está ali, mas a pessoa não quer estar, não tem conhecimento, e enfim, aí os próprios funcionários não respeitam, porque dizem assim, tá aí porque é filho do chefe, e acaba a empresa não evoluindo. Por quê? Porque para evoluir precisa de admiração, precisa de regras, precisa de governança, como você está falando. Então, assim, sem conhecimento, não tem como chegar no próximo passo. Precisa execução, mas executar o quê? De que forma? De que maneira? E a gente vê que você passou por todas essas fases, você buscou conhecimento, você fez uma entrega total, você saiu por um tempo para perceber realmente qual era o teu novo papel ali. Não que aquele anterior fosse errado, não. Naquela fase da Tarsis era aquele, mas nessa nova fase é esse. E trazer isso, né, o teu filho sucedendo de uma forma brilhante, como você falou. E eu percebo assim, eu tenho sido muito procurada por pessoas da segunda geração. Então, eu estou com 55, então eu tenho sido procurada por jovens de 28, de 29, de 30 anos. E aí a primeira coisa que eu faço é assim, vamos bater um papo, vamos fazer um diagnóstico para ver se eu estou apta a te atender, a te ajudar. Sim. Então, naquele primeiro momento, né, eu trago à tona muitas questões. E eu vejo jovens com uma sede muito grande de crescer, de fazer, que estudaram, que querem fazer. Só que acontece o seguinte, aquele pai de 58, 60, 65, que é jovem, né? Uhum. Ele não acha que está na hora ainda. Exatamente. E vai estar na hora quando? Morrer? Ou seja, para você que está me ouvindo, é um desafio, isso é um dos maiores desafios. Aprenda a morrer em vida. Uhum. Porque se você morrer em vida, você vai ter muito mais vida para você aproveitar. Né? Então, assim, eu faço exercício de morrer em vida. Eu não estou aqui para sempre. Eu quero preparar os meus filhos, eu quero preparar os meus sucessores, os meus mentorados para caminharem sozinhos. E para isso eu preciso de abrir mão do poder e entregar. Então eu vou fazer esse diagnóstico e a primeira coisa que eu percebo é o seguinte: você já sentou, já bateu um papo com teu pai, já disse para ele aquilo que você pensa? Não, ele não quer nem me ouvir. É isso que eu ia falar. Então cabeça dura. Cabeça dura. Eu falei, então você vai fazer o quê? Eu vou sair, eu vou ser empregado de outra empresa. E aquele pai começa a brigar com o filho ou com a filha, tudo isso, sabe? Dizer assim, poxa, eu construí tudo isso para você nada, né? Porque é para ele, porque não está deixando o outro entrar. Então, ou seja, você vai deixar a sua cadeira esfriar na hora que você estiver num hospital, na hora que você estiver lá para morrer? Então, assim, sai da tua cadeira quente e vem e traz o teu filho para o teu ninho. E diga aqui, olha, agora vem cá que eu vou te ensinar. Porque aí você pega a tecnologia, pega o novo, pega o disruptivo e pega a experiência e pega, sabe, a vida, a vivência. E se você consegue unir isso tudo, aí você realmente tem muito mais chance do sucesso. Não existe certo, não existe errado. E uma coisa que eu discordo muito e que eu tenho brigado, sabe? A gente tem aí modelos de sucessão brilhantes, a gente tem livros maravilhosos, a gente tem escritores, professores, a gente tem um monte de instituição aí renomadas. Só que hoje eu discordo de que você tem um caminho igual para todo mundo. É verdade. As empresas são singulares, as pessoas são singulares, e para isso você tem que ter a disposição de entender cada história, cada cultura, cada pessoa e trabalhar aquilo ali de forma única. Então esse é o trabalho que eu gosto de fazer. É um trabalho lindo. Ouvir, acolher, entender. E aí vem essa parte espiritual, que com todo o conhecimento que eu adquiri durante a minha vida, Deus tem me dado insights maravilhosos, sabe? E tem hora que nem eu consigo explicar de onde que vem, mas vem. Eu falo assim, olha, eu acho que você deve fazer isso, isso e isso. E depois vem a gratidão. Às vezes eu nem atendo aquela pessoa. Aquela pessoa vem a mim, mas eu vejo que o que ela precisava era só um direcionamento. E aí teve um que eu disse para ele, você sabe quem que é o seu melhor mentor, que vai fazer você alcançar tudo isso que você deseja? O seu pai. Conversa com ele, chama ele para jantar. Vai tomar um vinho, vai bater um papo, sai com ele de férias, deixa ele... Sem o julgamento. Deixa ele conhecer seu coração. Sim. Se você não consegue, escreve.
né? Manda uma carta. Verdade. E aí vai por aí para fora, tá, gente? Começa a escrever cartas também para as pessoas que você ama. Porque na hora que você escreve e você lê, você consegue colocar ali os seus sentimentos e a pessoa vai assim, poxa vida, ela consegue refletir, né? A gente tem tanta coisa boa para fazer nesse mundo, né? Para que nós vamos perder tempo para não fazer? De jeito nenhum. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Opa. Conheci sua história, desde quando a gente se conheceu, uma identificação maravilhosa. Conheço a sua luta, né, a sua vida, a sua garra. Te admiro muito. Desde quando a gente se encontrou, foi um encontro assim muito espiritual para mim, né? A gente se viu, uma encontrou com a outra, parecia que não existia mais nada ao nosso redor. E de lá para cá a gente queria muito ter essa oportunidade de estar junto. E você? Qual é a sua etapa que você se encontra hoje, dessa mulher brilhante que tem feito tanto por tantas pessoas? Qual é o próximo passo? Uau! Olha, o próximo passo é muito parecido com o seu, tanto que você foi falando, não na parte de sucessão de empresas, mas na parte de transbordo mesmo. Eu já tenho, né, vários cursos, né, acho que você me conheceu assim, cursos digitais, enfim, mas eu tenho começado a refazer muitos treinamentos. O ano passado eu não quis fazer, não sei o motivo, mas quis ficar quietinha, mais no tocante a treinamentos, né? E eu, esse ano, senti de Deus que tem que fazer os treinamentos, fazer mais palestras ainda do que faço, transbordar mais. Então, eu tenho um cartório onde eu tenho um compromisso diário, então eu sempre estou ali junto com eles, vou lá com uma certa frequência, mas eu sinto que esse momento da minha vida eu preciso estar muito para o outro, para ensinar aquilo que eu aprendi, para transbordar, para realmente, porque assim, eu percebo, e você deve perceber isso, o topo é muito solitário se você vem sozinho. Sabe? Porque a massa não tá lá. Felizmente a massa não tá lá. A massa tá mais embaixo ali. E daí o bacana é você conhecer que existe isso, essa felicidade, essa trajetória e trazendo as pessoas. É como se um mergulho, né? Isso. Você vai para a superfície, mergulha nesse oceano. E o incrível, eu não sei se você sente isso, mas eu não me canso quando eu tô fazendo aquilo que é o transbordo. Também não. É incrível. Chega a ser irritante, né? E você vê, né, a Albanese, né, que é nossa amiga também. Você vê que ela tem aquele trabalho lindo do sertão nordestino. Ela fica 15 dias por mês lá. Ela não se cansa, ela ama aquilo. Ela vai pra lá, pro sertão, pra aquele calor, sem a estrutura, tipo, e ela tá amando, ela tá se delirando. Então, por quê? Porque é esse transbordo. Na verdade, é o que a gente veio para viver. Mas é que quando a gente está ainda na sobrevivência, a gente não consegue transbordar, porque nossa mente está só na sobrevivência, só na sobrevivência. Então, é você que está aí nos ouvindo entender que existe esse outro lado e que é possível. Encontrar essa missão, né? E fazer um passinho de cada vez. Eu gostei muito que você falou assim, é um passinho de cada vez. E eu levei muito para minha história quando meu pai morreu. Porque quando ele morreu eu fiquei muito abatida, muito abalada e tal. E eu lembro que a minha terapeuta falou assim pra mim, Andresa, faz o que dá hoje. Hoje, o que dá pra fazer? Dá pra tomar um café? Dá pra sair? Dá pra botar uma roupa? Faz o que dá hoje. Cada dia vai fazendo o que dá naquele dia. É um passinho de cada vez. Quando você vê, vai passar. E daí eu levei isso pra minha vida. Às vezes, quando eu não tô muito bem, eu falo assim, não, mas o que a Andresa consegue fazer hoje? Qual o passo que eu consigo dar hoje? E quando eu dou aquele passo, eu digo, uau, Dedê, deu certo. E cada novo passo, você se anima pro seguinte. Se cobrar menos, né? Se cobrar menos. Viver feliz com o que tem. Exatamente. Aproveitar o máximo que puder dessa vida maravilhosa que Deus nos deu. É verdade. E despertar feliz, né? Amém. Às vezes a gente está vivendo situações difíceis e eu acho que todos nós estamos, né? A vida não é fácil. Sim. Né? Ninguém diria que seria fácil, né? Verdade. Não é Ninguém prometeu. Ninguém prometeu isso. Mas às vezes a gente incomoda o outro, né? Rufino fala isso pra mim. Eu amo ele. Eu disse, tá sim, eu vou te contar uma coisa, você é igual eu. A gente é ligado no... Não é nem 220... Vou mandar uma mensagem depois quando acabar o podcast 300 e tanto. E vou te falar uma coisa. A gente até irrita os outros. E às vezes irrita mesmo, porque as pessoas não querem a felicidade, né? Por que eu não consigo ser assim? É verdade. Se você não consegue ser assim, é porque você não decidiu o que você realmente deseja.
Se você quer ser feliz, lute pela sua felicidade. Só você pode fazer você feliz. Não adianta. Você não vai encontrar essa felicidade no outro, no relacionamento, no trabalho, nem mesmo numa religião. Porque religião não quer dizer Cristo, né? Eu vou para a igreja porque lá eu vou resolver minha vida. Não, você não vai resolver sua vida, contanto que tem um monte de gente doente na igreja. É difícil falar isso? Não, não é difícil não. Porque o mundo, a sociedade, os lugares onde a gente está, as empresas, existem pessoas que precisam de ajuda. E a saúde mental, ela precisa de ser vista como um pilar. A gente não pode olhar só para o nosso corpo, e nem só para a nossa alma, e nem só para o nosso espiritual. A gente tem que olhar para os três juntos, é esse tripé que nos mantém. E se algo falta, se nos falta saúde, a gente tem o espiritual, a gente tem a alegria dentro da gente, que faz a gente se manter caminhando. Mas se a gente não consegue entender que isso tudo está dentro de você, eu acho que esse é o grande barato que eu descobri, sabe? Deus está dentro de mim. Sim. Sabe? Meu amor próprio, meu autocuidado está dentro de mim. Sim. Não está no outro, não está no país, não está nas questões financeiras, não está naquilo que eu vou ser reconhecido ou não. Eu me reconhecer e me sentir bem feliz. Aí, a autoestima não é problema para você. Gente, se eu me acho que eu estou bem, eu vou precisar do outro dizer que eu estou? Não. Sim. O reconhecimento não vem do outro, vem da gente mesmo. A fé... né? Não vem de quem está lá pregando para você. Vem daquilo que você acredita, de conversar com o Pai. É isso, gente. Agora chegamos ao final, a gente até passou um pouquinho, mas porque foi muito abençoado. Muita coisa boa. Muita coisa boa. Deu nem para sentir. Nossa, nem deu para sentir. Então, aqui hoje você aprendeu tanta coisa. Você aprendeu sobre empresa, sobre liderança, sobre vida, sobre superação, sobre emocional, mental, espiritual. Você está aqui pelo YouTube, você já diz uma lição que foi tremenda. Se você está pela TV, já avisa alguém sobre esse programa. Aqui é o Todo Santo Dia. Você não conhecia a Tarsis, quero passar o Instagram dela. Depois, se você está zapeando, vou passar o meu também. A Tarsis, como está o teu Instagram, Tarsis? tarciagonzales.com.br. Tem o meu site, tem o LinkedIn, todas as redes sociais. YouTube. Já segue ela, essa mulher tremenda, cheia de conhecimento, que tem muito aí para entregar. E se você estava zapeando, aqui é Andresa Carício Oficial, Andresa com Z, Carício, CARCIO Oficial. Tem os livros aqui. Maravilhosos. Que é super bacana, então você não tem, já adquire. E é isso, gente. A gente fez isso para ti, para que você possa trazer essa nova mentalidade e ter a certeza de que a cada nova fase é uma nova etapa. Mas por mais que no início você acha que é difícil, vai um passinho de cada vez, que vai dar certo. Vai dar certo. Meu amor, obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo, você. por você, sua energia. Pelo seu carinho, muito bom. E estou esperando por todos vocês que precisarem de mim. Estou aqui à disposição. Tárcia Gonzales. Amém. Andressa, as duas, 1º de abril. Isso é verdade. Nossa, imagina, mesmo dia, hein, gente? Mesmo dia, com muita energia, muita alegria, muito amor, muita fé e principalmente esperança de que todos os dias a gente pode fazer o nosso melhor e que vai dar tudo certo. Amém. É isso. Beijo, gente. Beijo.